Olá, seja bem-vindo você que nos assiste nesse momento. Já aproveito para pedir a você que se inscreva aí no nosso canal para poder ajudar, incentivar esse projeto aqui que é de Cajazeiras, certo? Forte abraço para você, muito obrigado, fica aí até o final. No podcast passado a gente teve a presença aqui de Kleber lá do Balneário, né? Um abraço para ele, obrigado por ter vindo, viu, Kleber? E hoje mais uma pessoa aqui, mais um entrevistado de luxo. Nós estamos recebendo o nosso querido Edu Batera, Eduardo Jorge, e aí esse dispensa a apresentação, porque ele mesmo vai falar aí das suas funções, aquilo que ele tem feito, né, na sua vida, na sua caminhada. Seja bem-vindo, meu irmão, uma alegria de antemão, lhe digo isso, recebê-lo aqui, certo? Já recordando o saudoso Big Boy, né, quem teve aí uma convivência com a gente. Seja bem-vindo, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado, Nias, pelo convite, eu que agradeço. Já quero iniciar lhe parabenizando pela iniciativa audaciosa, sobretudo, tenho meus parabéns, sou telespectador, né, de vocês, aí sempre assisto os convidados assim, quando tem um tempo. Hoje essa ferramenta da internet ela é muito bom, porque você consegue assistir aquilo que você quer no momento que você tem o tempo, né? Você vai lá, coloca no YouTube e assiste. E eu já lhe parabenizo, né, meu irmão, pela iniciativa e desejo muito boa sorte. Estou aqui para ser sabatinado por você, para a gente tirar as dúvidas que as pessoas queiram saber, né? Eu que já estou aí numa batalha de vida profissional de muito tempo, né? Cajazeirense aqui da cidade de Cajazeiras, amo essa cidade, amo essa terra, apesar de às vezes a gente ser um pouco mal interpretado, né? E muitas das vezes, mas são coisas que acontecem e agora a gente tem esse canal, tem esse espaço para a gente poder esclarecer muitas coisas, derrubar muitos mitos. Isso. E, sobretudo, deixar todo o pessoal muito bem informado. Tudo que a gente faz nessa vida de hoje. Muito bem, né? Abraçar o nosso produtor Matheus, que está aqui sempre dando um show na produção deste canal. Esse é fera, esse eu já conheço, esse é fera. Esse é bom, né? Certo? Então, assim, Eduardo, dentre as funções que você desempenha, hoje, atualmente, você está no rádio, né? No rádio, lá na Rádio Cidade. É verdade, Nias. Você sabe que o rádio está no nosso DNA, da minha família. Nós amamos, eu particularmente, eu sou amante do rádio. Né? Há quem dissesse que depois da era da internet o rádio ia acabar, o rádio não ia servir mais, mas pelo contrário, o rádio vem ficando cada vez mais forte. Se fortaleceu, ele absorve, cada vez, né? Ele vem se modernizando ao tempo em que chegou a internet. Hoje você consegue assistir o rádio, ou então ver o estúdio de rádio, né? Mas o radinho a pilha vai lá para dentro da roça, não tem essa questão de banda larga, banda B, banda F, banda Z, banda não sei o quê, né? Ele tá ali, você trabalhando dentro da rocinha, o radinho ligado na pioneira, ligado aonde a frequência vai, e escutando e sempre bem informado. Então, essa ferramenta, ela não vai se acabar à toa, certo? Pelo contrário, eu acredito que o rádio, cada vez que o tempo for passando, vai ficando mais importante na vida da gente. E essa paixão, né, do nosso DNA, adquirida por nosso saudoso pai, nosso Olivan Pereira, o Big Boy, né, veio nas nossas veias, né? Ele foi um dos grandes nomes do rádio de Cajazeiras, inclusive em primeira mão aqui, já vou dizer a você que eu já comecei a trabalhar no documentário sobre Olivan Pereira, o Big do rádio. Inicialmente seria um livro, mas aí eu não tenho essa arte da escrita, como muitos, e aí eu vou produzir, já comecei a colher material, entrevistas, né? Ou melhor, a criar o roteiro. A entrevista ainda não, ainda está muita coisa na minha cabeça, e se Deus quiser, no dia 4 de março
de 2024, Deus me dando vida, saúde, a gente vai lançar o documentário Olivan Pereira, o Big do Rádio, né? Contando toda a sua história, como começou. Já pronto em março agora? Não, março de 2024. Sim, 2024. Por que dia 4 de março? 4 de março é o aniversário de meu pai. Sei. Né? Dia 4 de março. Então, de 4 agora, eu já comecei. Eu vou ter um ano para produzir todo esse material, colher com muita tranquilidade, muita entrevista. Tem pessoas que militam em João Pessoa, exemplo de Gutenberg Cardoso, que fez parte da história, o próprio Wilson Furtado. Então, como começou, fotos que nós temos. Então, a gente vai narrar isso em um documentário, creio eu que um documentário de dois episódios, né? De 2 episódios. A duração não sei ainda, vou contratar diretores, Bacana, uma equipe realmente profissional, à altura do que foi a história do Big Boy. Né? E esse documentário eu ainda não tinha divulgado em primeira mão, mas tendo a oportunidade de estar aqui, né? Por enquanto é um projeto meu, mas que já está sendo colocado no papel, orçamento, tudo direitinho. Não é um trabalho barato, porque é um trabalho que eu quero fazer com muita dignidade, com o que tem de melhor para homenagear a história, né, de Olivan Pereira, o Big Boy. E o documentário chama-se Olivan Pereira, o Big do Rádio. Então, o grande do rádio, né, aquele que passou 30 anos de sua vida militando na imprensa cajazeirense. Big Boy, ele tem uma marca que nunca foi alcançada até agora, nos tempos de hoje, por locutor nenhum. Big Boy teve uma época que ele entrava no ar. Ele entrava no ar de meio-dia às 2 da tarde. Boca quente, primeira hora. Durante quase 20 anos, Big Boy conseguiu liderar, não em Cajazeiras, mas em toda a região, a audiência, chegando muitas das vezes a ser 100%. Todos os rádios estavam ligados no Boca Quente, em uma era dos anos 90, para o início dos anos 2000, estavam ligados no programa Boca Quente. À noite, ele entrava no ar, num programa chamado Quando a Cidade Dorme. Ele conseguia manter quase todos os rádios dessa cidade ligados no programa Quando a Cidade Dorme. No domingo, nesta mesma era, ele tinha um programa chamado Domingo no Rádio. E no domingo ele liderava a audiência. Então, assim, ele conseguiu estar durante toda a semana, de manhã e à noite, e no final de semana, sendo líder de audiência. É um feito inédito no rádio, né? E isso eu vou trazer estatisticamente, não vai ser coisa da minha imaginação. A gente vai colocar estatisticamente pessoas falando no documentário dizendo dessa liderança, né? E a dupla Big Boy e Wilson Furtado ficou conhecida, eternizou-se como os Boca Quente por essa audiência que os dois tinham e fizeram quase 20 anos os mesmos, quase 20 anos na difusora Rádio Cajazeiras. Então, eu quis trazer isso aqui para dar a essência na sua pergunta. Então, essa é a nossa história. E foi meu irmão Briguinho migrou para o rádio, né? E eu também, amante, comecei aqui na Dom Bosco FM, nos anos, não me recordo. Acho que 90. Mas anos 90, finalzinho dos anos 90. Final, né? Foi, finalzinho dos anos 90 ali. O padre Francivaldo, na época, colocou aqui mesmo, pertinho de você, a Dom Bosco. Não sei se você chegou a conhecer ou ouvir. Eu via lá, né? Eu já ouvi. E aí eu comecei a militar fazendo esporte na Dom Bosco. E naquela euforia, ainda menina, ainda jovem, fomos pouco a pouco. No meio do caminho eu me desvirtuei um pouco do rádio, porque nós temos duas vertentes, a música e o rádio. Mas a gente vai falar sobre a música, para que não misture. E aí eu parti um pouco para a música, meu irmão também na música, mas sem deixar mais rádio, né? Efetivamente no rádio, né? E aí, agora, o tempo foi passando, eu tive uma experiência de dividir, vai ter isso também no nosso documentário, eu tive a experiência de dividir a bancada com o meu pai num programa Oeste Esportivo, pela Rádio Oeste da Paraíba, isso em 2018, desculpe. Deixa eu
para não me pecar, acho que 2016, 2017 por aí, a gente dividiu a bancada, ele já tinha sido cirurgiado de uma perna, eu montei um estúdio dentro de casa. Sei. Ah, verdade. Dentro de casa, né? E nós passamos a fazer o programa Oeste Esportivo. Mandava o sinal da minha casa para a rádio e eu dividi com o meu pai durante quase 6 meses essa experiência, onde eu ganhei muito. Cheguei a conhecer lá. Isso, era um microfonezinho lá que a gente comprou. A mesa, né? Era uma mesinha, comprei o link e mandava o som para a Oeste, e a Oeste ela distribuía. Ele chegou a trabalhar na Rádio Cidade também nessa época aí ou não? Sim, depois desse momento, desse momento nosso, eu tentei construir uma rádio web. Big FM. A Big FM, que a gente ficou no ar por uns 3 meses, mas a rádio web ela não conseguia se manter. Você sabe que é muito difícil, né? Energia, tudo, não conseguia se manter. Aí eu montei a rádio web, mas numa intenção de deixá-lo preenchido, porque o rádio era o amor de pai, né? Consegui ver isso. É uma paixão que nós temos. E aí eu montei essa rádio, tentei legalizá-la, não consegui, coloquei ela na web e ele fazia os programas lá com a gente, na semana toda, ele ia fazer o programa parte de jornalismo e tal. Mas aí depois a gente não conseguiu manter a rádio, eu procurei Zé Leite, já no finalzinho da vida dele, e coloquei ele lá na Rádio Cidade, todos os domingos. O programa Show do Big Boy, ele passou pela Mais FM, muito tempo na Mais FM, e depois migrou para a Cidade, né, onde até quando ele conseguiu falar, ele fez esse programa nos domingos na Rádio Cidade. Depois aí não teve mais como ele militar, e essa paixão que tinha dentro dele, nós herdamos. Depois de eu fazer essa parte do Oeste Esportivo, né, a gente se envolveu em outros projetos, entre eles, a gente falava aqui em off, entre eles o próprio Atlético, e nós fomos nos envolvendo em outros projetos, se afastar um pouco do rádio definitivamente, né, tive que me ausentar da cidade, e depois quando eu retornei, agora que recebi esse convite, tinha um projeto meu, né, eu não vim para ir para a Rádio Cidade pela parte da manhã, eu tinha um projeto meu, de um programa esse projeto ainda vou colocar em prática, se Deus quiser, que é um horário de um programa aqui que eu tinha de uma forma independente. E aí, chegando aí, eu recebi o convite para fazer parte do Canal Aberto de Zé Leite, junto com o Zé Leite e junto com Kleber Gomes, né? E estamos aí nessa bancada agora. É uma nova experiência nova, nunca tinha feito o jornalismo em si. A minha área sempre foi o esporte. O próprio Disque Joca, apresentar ali um programa, como eu tinha também na própria Big FM, um programazinho cedinho da manhã, matinal, um forrozinho pé de serra, aquela coisa de anos 60, que eu gostava de tocar, né? No jornalismo, essa é a minha primeira missão, e eu estou lá aprendendo muito lá na bancada do Canal Aberto. Muito bem. Você passou também pela TV Diário do Sertão, né? Isso, fiquei quase um ano, nessa mesma época da Big, não, antes da Big, né, antes da Big FM, eu passei sim, tive a experiência de passar quase um ano na TV Diário do Sertão, onde eu apresentava um programa musical, que até hoje tem. Hoje quem apresenta, se não me engano, é Tiquinho, né? Mas antes era o show da Diário, Diário Acústico, melhor dizendo. O show da Diário é hoje, né? Acústico Diário. E eu fiquei lá mais de ano, passei lá por muitos. O estúdio ainda era ali do lado da Alpirã, do lado da Arapuã. O estúdio era ali quando eu comecei. Depois passamos para aquele outro prédio. Naquele outro prédio ali eu fiquei pouco tempo, né? Ainda apresentei também alguns programas algumas edições do esporte lá, entrando dentro dos programas jornalísticos, mas na Diário teve essa passagem também, que é onde a gente fez um programa de TV. Que aí é a questão da música, né? Que é a outra parte que a gente vai falar. Da musicalidade. Mas assim, aproveitando, né? Já que você está na bancada. Já narrei também futebol, né? Big Boy já narrei. Big Boy que me contou. Já Big Boy gostava de. Agora assim, tem os caos, né? Os caos. Só quem sabia contar a história boa era ele. É verdade, pronto. Mas para aproveitar logo, fechar essa parte de Big Boy, Matheus, tem duas histórias que não pode faltar. Uma história é a do Bispo. Do Bispo,
A do bispo, ele anunciou a morte do Zacarias antes mesmo de um homem ter morrido, né? Mas aí ele tinha uma estrela. O pai tinha uma estrela tão, eu digo assim, tão iluminado. O pai foi um homem iluminado, um homem de muita sorte. Além de ter muito talento, o pai teve muita sorte na sua caminhada. Era um cara muito cheio de brilho, um brilho próprio, né? E a notícia procurava por ele. É verdade, pronto, é isso. Eu comentei isso com o Matheus aqui. A notícia procurava ele. Ele estava aqui num bar do nada, tomando uma cervejinha, a notícia chegava até ele. Aconteceu assim, assim, assim. De repente ele dava um aí, a gente estava no ar e repercutia aquilo de uma forma impressionante. Né? Ele foi tão rápido de um jeito que surpreendeu a todos, né? E ele tinha um leque, ele conseguia manter com ele um leque de amizade muito forte. Então, assim, ele tinha muita informação. Todas as pessoas de Caseiros tinham o prazer de informar a ele o que estava acontecendo. Né? Do tipo assim, se acontecesse agora um sinistro, um acidente, ninguém pegava o telefone para ligar para o bombeiro ou para o SAMU. Primeiro era para ligar para o Big Boy. Big Boy, eu acabo caindo aqui agora. Depois é que eu acabei de ligar para o SAMU para informar. Quantas vezes a gente estava em casa deitado, o cara batendo na porta de madrugada, quando abriu o mototáxi, Big Boy tá aí? Big Boy, acabaram de matar um ali agora, vamos lá para nós fazer reportagem, tal. Um mototáxi que era fã do cara, fã do meu pai. Meu pai, ele também não hesitava. Peraí, só um pouquinho, vestia um short, botava a camisa, pegava o celular e partia para lá, chegava dentro do que a polícia. Então, assim, a notícia procurava por ele. Ele era diferente. Ele era um cara que ele nasceu para aquilo ali, era como a sua estrela está aqui. Além de ser um grande músico, mas foi no rádio que ele se encontrou. E diferentemente de muitos que eu vejo aí, ele tinha uma forma peculiar, uma forma dele de falar, de dizer. Big Boy, quando ele queria contar um caso que para lhe emocionar, ele contava que um palhaço, que é para você se alegrar, ele pegava um palhaço e transformava numa emoção. E quando ele queria pegar um caso, como eu chamo, de uma morte séria para você sorrir, ele transformava aquilo numa piada e você sorria. Então ele tinha essa maestria. Era dele, isso é dele, isso veio com ele. Uma vez eu estava lá e ele falou assim, que alguém disse uma palavra no rádio, que o rádio caiu da mão dele, aí ele juntou as pilhas. Pronto, ele tinha isso. A história, galera. Ele tinha isso. Ele quando um locutor falava uma palavra errada, ele dizia, o rádio caiu da minha mão agora. Era quando ele sai juntando as pilhas. O rádio caiu, ele tinha essas piadas. Então, assim, ele tinha as coisas que. Tá entendendo, Nias? Tinha coisas que vinham para ele. Você recordou bem, ele sabia a coisa vinha para ele. Era uma coisa que foi projetada para ele. Então, assim, a bancada do Boca Quente não veio para ninguém. Depois do ninguém conseguiu, não é aqui uma apologia por ser meu filho, mas eu sou realista e sei que ninguém conseguiu ter o mesmo êxito naquela bancada que Big Boy teve. Depois de Big Boy, o Boca Quente com o Big Boy e o Wilson Furtado ainda vivo. Preciso ser, porque um completava o outro naquela história. Então, assim, o Boca Quente de Big Boy para trás foi o Boca Quente, Big Boy para frente. Verdade. Ninguém conseguiu ter a mesma desenvoltura e nem manter aquele programa. Tanto hoje mesmo, Boca Quente parte 1, que a gente chama hoje, ainda existe, mas quem é que apresenta, você sabe? Atualmente, meu amigo Vanderlei, mas é. Então, assim, existe uma oscilação, era Júnior, agora é Vanderlei. Não estou falando aqui de competência. Todos têm a competência. Estou falando assim, que depois de Big Boy, ninguém conseguiu ter a mesma desenvoltura naquela bancada, naquela cadeira. Verdade. Né? Não tem a sequência. E isso é fruto do que eu lhe falei, dessa estrela. A notícia chegava até ele. Então, ele vinha numa rua. E de repente uma senhora chegou para ele e disse, Big Boy, a senhora chorando. Foi. Uma senhora vinha chorando. Por quê? Veja como a notícia procura o cara. Procurava meu pai. E ele me dizia que vinha, se eu não me engano, do lado a pessoa vinha subindo ali da catedral e ele ia passando a pé. E a senhora chorando, e o que foi? Aí ele disse, Big Boy, porque Dom Zacarias acabou de falecer. Dom Zacarias? Sim, Dom Zacarias era o nosso bispo da época. E aí ele não contou conversa, muito que pegou o telefone,
E tem uma música histórica na difusora que quando se toca todo mundo corria pro pé do rádio, né? O que foi que aconteceu? Vamos explicar. Nossa reportagem vem aí para informar. Então isso quando tocava no rádio causava um frisor. O rádio na época era muito forte, aí todo mundo corria pro rádio e aumentava o rádio. Porque na verdade a difusora naquela época tinha um jargão de ser chamada Globo do Sertão, porque realmente era a Globo do Sertão. Quando se falava na difusora, todo mundo escutava. Então, Big Boy dá aquela extra. Né, com muita veemência e com aquele sentimento que ele botava na manchete, na notícia, e colocava aquele sentimento na notícia, aí acaba de falecer o bispo de Cajazeiras, Dom Zacarias Rolim de Moura. O bispo estava doente na estado do Ceará e tal, e nesse momento faleceu. Pronto. Isso causou um frisson nessa cidade que não tinha tamanho. Foi a segunda pessoa a receber informação na cidade, né? Foi ele, a primeira foi essa senhora. E a segunda foi ele. E a segunda foi ele. Nem o seminário. Nem o seminário, nem as irmãs aqui tinham sido informado. Nem a cúria. Nem a cúria. Na época o padre Agripino tinha sido informado. Então começou o telefone a tocar. E de repente o padre Agripino, na época, seu Olivan, o senhor informou que Dom Zacarias, nós não recebemos essa notícia aqui, não. Aí, pai, que conversa é essa? Não, e tem a coisa, tá todo mundo aqui, não existe essa confirmação da morte de Dom Zacarias. Você tem uma ideia como... E isso começou. Começou esse frisson, e pai, meu Deus, e agora? Eu matei o bispo. Aí a difusora tinha um caso, e as informações eram muito precárias. Onde Zacarias estava era num sítio perto da cidade dele. Ele estava na casa da fazenda da família. E para vir ligar, tinha que vir ligar, na época, na casa mais próxima que tinha os telefones. Tem esse detalhe, é verdade. Né? E aí, Big Boy disse, não, eu preciso ir lá. Pegou um carro aqui e quanto mais tempo passava, mais a cidade ficava envolvecida, e mais a cidade aí. E ele nervoso, ele começou a ficar nervoso. Né? Porque, meu Deus, como é que eu dou uma notícia dessa? Dom Zacarias, um bispo nosso aqui de Cajazeiras, um bispo que... meu Deus do céu, e agora eu sei que ele foi indo. E ele disse que ficava nervoso. Em todo canto que ele passava, ele dizia... Teve uma melhora. Não tem isso aqui não chegou não. Ele teve até uma melhora. Mas assim, foi. Aí quando ele chegou perto da casa, disse, não precisa saber não. Ontem ele estava bonzinho, sabendo, aí disse, agora lascou. Mas quando ele foi chegando na casa... Ele avistou de longe o carro da mortuária. Aí de lá da casa, ele voltou e confirmou, tal, e realmente tinha acontecido. Então assim, ele contava isso, né? E essa história do bispo é só mais uma das milhares que ele... eu posso contar uma, porque é rapidinho também. Ele disse que chegou com hoje atualmente prefeito da cidade, José Aldemir, numa casa, parece que o carro deu prego. O carro deu prego no sítio. Aí chegaram na casa lá. Quase meia-noite. O carro deu prego no meio do mato. Ele sempre foi assessor de Zé Aldemir. O pai voltou 35 anos com Zé Aldemir. Quando o deputado estadual e tudo, né? E aí eles chegaram numa casa, vinham de um comício, de uma história lá, e o carro deu prego de madrugada. Aí Zé Aldemir começou a bater nas casas. Vamos pedir ajuda, Big Boy. Pô, me pedir ajuda. E estrada assim, andando, vira uma casa. Aí o cabelo... Alô, outra casa. Aqui é o deputado Zé Aldemir. Aí nada. Entrando aqui, todo mundo calado. Aí ele... Ô, de casa, abre aqui, quem tá aqui é Big Boy, a difusora. Aí, na mesma hora a luz acendeu. Tá, oxe, Big Boy? Deixa eu ver se é Big Boy mesmo. É Big Boy. O deputado Zé Aldemir da época não teve a moral de... Você vê a força e o poder que o rádio tem. Tá vendo? Entendeu? Então são muitas histórias. Essas duas histórias vão estar no documentário. Tem que estar, não só essa, tem vários causos, né? Quando o pai faleceu, eu pedi para ele escrever algumas entrelinhas do que ele gostaria que estivesse no livro. E eu fiquei com isso. Sei. Certo? Aí ele conta um pouco da história dele entrando no rádio, como saiu o nome Big Boy, né? De onde saiu o nome Big Boy. Ele conta muitos causos
nessas coisinhas. Eu disse, pai, ele disse, para que é que tu quer? Eu digo, porque eu vou começar a procurar um escritor para escrever um livro da sua biografia. Aí ele começou, aí todo dia quando eu chegava, ele disse, ó, escrevi, bota isso aqui, eu quero isso aqui. Aí notei, uma parte disso está com Reudisman Lopes, que eu dei a Reudisman, que é Reudisman Centro, né? Mas aí, Reudisman, não sei como é que tá esse projeto, não procurei mais o professor Reudisman. Que ele é inquieto, né? Mas aí, independente do livro de Reudisman, vai sair também um documentário do Big Boy, o Big do Raio, de vocês. Vai ser uma coisa muito. Porque Big Boy tem um acervo, uma história muito rica. E vai ficar muito bom. Muito bem, mas. Se nós for falar de Big Boy aqui, nós. Não... 3, 4 programas são pouco, porque tem muita coisa para falar. Tem muita história. Vamos... Entre linhas aqui, não vai faltar como nós falarmos disso, porque ele está envolvido em tudo, em toda a nossa arte. Né? Isso vem dele, a arte da música, do rádio. Né? Essa estrela da gente sempre está metido aí no meio das causas de Cajazeiras. E isso às vezes nos traz benefício. E muitas vezes nos traz também uma má interpretação e nos deixa tristes, como foi uma passagem que eu tive pelo atleta aqui de Cajazeiras. Muito bem, mas assim, eu estava falando a princípio que, aproveitando que você está ocupando a bancada do rádio na questão do jornalismo, dá para fazer uma avaliação, e você também que teve ligando, né, Sertão Litoral, teve no litoral recentemente, dá para fazer uma avaliação da política paraibana? Então, Nias, eu tive a grata satisfação de trabalhar com um dos grandes jornalistas paraibanos, cajazeirenses, Fabiano Gomes. E nesses 2 anos, é um cara também de muita estrela, um cara também de uma luz, sobretudo falando na questão profissional muito forte, muito grande, né? E aprendi muito com ele, muito mesmo. É tanto que quando eu voltei para Cajazeiras, vim com esse desejo de fazer rádio, por entender que o rádio está ficando muito precário. Essa é a minha visão. Não estou aqui para dizer que ninguém é bom, ninguém é assim, não estou falando isso. Estou falando que o rádio passou a falar muito aquilo que político A e político B quer escutar. Sim. Ele não fala mais aquilo que é a essência, aquilo que a comunidade quer ouvir. Entendeu? Então o rádio ficou muito preso ao sistema. Hoje o rádio, falo o rádio de modo geral, a mídia, ela é presa a um determinado sistema. E eu até às vezes entendo, porque é esse sistema que mantém a empresa de rádio, né? Com exceção, lógico, dos grandes veículos como o Globo, como o Record, na Paraíba em si, da TV Paraíba, que tem eu tiro dessa cota, que tem um padrão, porque a TV Paraíba não precisa de ninguém, ela tira nota, ela não vende apoio, ela tira nota, porque ela já tem ali o seu sistema completo. É uma empresa, eu visitei João Pessoa, é uma empresa impecável, tudo detalhadamente nos seus lugares, sabe? Tudo moderno, câmeras, enfim, é uma empresa que merece, na Paraíba, tirar o chapéu. Uma rede de comunicação é a Rede Paraíba, nas suas rádios. Eu conheci o empresário Eduardo Carlos, um cara impecável, assim, no seu modo de vestir, no seu modo de falar, e isso transmite a empresa dele. Eu me impressionei com o jeito do cara falar, a visão que o cara tem, a forma do cara, né, lidar com. Eduardo é um bilionário, é o dono da Vitamilho, né, da São Brás, e da Brasalto, Motalto, tanta empresa, e no meio dessa tem aquela que ele mais ama, que isso aqui também não é só um divertimento, isso aqui é uma paixão que você pega e não larga fácil. Tem a empresa. Então eu tiro o sistema Paraíba dessa cota. Mas os demais sistemas, pelo que eu pude ver lá em cima, lá na capital, eles têm esse monopólio, certo? O sistema não deixa mais a imprensa ter o seu direito. E se você quiser ser o profissional de imprensa, você é obrigado a se vender a esse sistema, a essa política. Né? Porque se você tiver uma autonomia, se você quiser ser diferente, você precisa ser autônomo. Você precisa ter. E mesmo assim, se você comprar um horário no rádio e você começar a fazer um jornalismo sério, sem imparcial, o rádio vai lhe cobrar. Porque o rádio automaticamente você vai atingir político A, político B,
e o político vai cobrar a direção do rádio, e a direção do rádio acha melhor perder o seu horário do que perder o contrato do sistema. Então, assim, essa é a nossa imprensa hoje. A imprensa hoje não tem mais o direito de falar o que o profissional pensa por causa disso. Seja do nosso veículo menor que tiver, aos grandes veículos. Essa é a proposta. Né? Se você vê onde é que está a Raquel Sherazade, uma das melhores paraibanas, repórter, boa, mas a Raquel hoje está no Metrópolis, não está mais na imprensa, porque a Raquel tem um jeito espontâneo de ser. Verdade. Raquel falava o que realmente tinha, o que era, né? E assim como ela, teve vários, aquele menino que tinha a voz, olá, tudo bem, tal, tinha uma, morreu sem, morreu fora do ar, porque tinha a sua visão, entendeu? Então, assim, é preciso, se você quiser se empregar hoje, você tem que baixar a cabeça para o sistema. Verdade. E isso acabou um pouco o rádio, a essência. O rádio hoje, você usa o rádio na questão jornalística. Eu estou falando da questão jornalística. Você hoje usa o rádio para benefício próprio de A ou de C, de B ou de C. Não é mais não é mais somente aquele veículo que orienta, que causa, que constrói opiniões, porque o rádio ele é um construtor de opiniões. O que o locutor fala, tem muita gente que escuta. E divide opiniões. Tem os contras e os a favores. Entendeu? Divide opinião. Então, se você fala aquilo que o sistema quer escutar, você acaba fazendo com que as pessoas acreditem que aquilo ali é bom, é o certo. Aonde, às vezes, o profissional está sendo pago para construir aquela opinião. Nem sempre é o certo. Mas não deixa de ser essa ferramenta encantadora. Não deixa de ser essa ferramenta que o cabo ainda pega o telefone e liga e diz: você tá errado, seu filho da puta. Você tá errado, pô. Não é assim não. Fala do buraco da minha cidade, aqui não tem remédio, que tal. E aí o debate vai para... Tá entendendo? É verdade. Ainda tem, né? O pessoal ligando. Você pode ligar o rádio que tem alguém sempre que liga. Lógico, né? Lógico. E os bons profissionais, eles não conseguem mais. Nós temos um jargão chamado Cajazeiras, a terra do rádio. Não é verdade? Isso. Aqui onde se constrói grandes profissionais, e realmente saiu. Se você for em João Pessoa, hoje você vai ter Gutenberg Cardoso, Ivan Ferreira, Fabiano Gomes, Josival Pereira, Edileide Vilança, uma menina que tem lá. Hoje ainda tem lá também Elizabeth, uma menina que está na Pop lá, que faz um disc jockey muito bom. Isabela, Eliseu, o próprio Salles Fernandes. Então, assim, a mídia ainda hoje a mídia, ela é da capital, ela é dominada por profissionais que saíram daqui. Que passaram aqui, verdade. E os que não são daqui, que ainda estão lá, a exemplo de Aaron Cid, de Rui Dantas, foram profissionais que aprenderam com o rádio de Cajazeiras, Fernando Souza, que nunca teve o rádio. Essa é a verdade. Verdade. Entendeu? Que nunca teve. Desses aí eram Cid não, como é... Rui Dantas. Não passou por aqui não. Não, Rui Dantas só fez rádio em Souza. Mas como o Rui Dantas foi dessa safra, é verdade, escutava muito dessa época, ele acabou fazendo essa área em Souza, por isso que ele foi para João Pessoa e é um dos grandes também lá hoje, entendeu? E essa escola, ela fez muitos bons profissionais. Muitos bons. Né? Hoje, não se desponta mais profissional no rádio, aqui em Cajazeiras, ao ponto de despertar a atenção de João Pessoa para querer levar. Por quê? Porque, por causa do que eu falei atrás, porque o sistema não deixa mais você ser um cara autêntico, altivo. Se você for para um rádio, para um programa, para fazer o que você acha que tem que ser, você vai crescer profissionalmente, mas você vai desgostar muita gente. E isso vai te tirar do rádio, ninguém vai te ouvir, você vai ficar no anonimato. Entendeu? E essa é a pobreza do rádio atualmente. Mas o sistema... não deixa de ser essa ferramenta encantadora de você chegar mais longe. O rádio chega onde a internet nenhuma chega.
como eu falei, tem um radinho a pilha, o cara liga, bota no bolso e vai lá pro pé da serra, a roça o dia todinho, ele ouvindo a Luísio Lima, ouvindo... É verdade. Entendeu? Essa é o nosso rádio. Então tem uma influência aí do sistema, né, do meio político, partidário, Mas, na lógico, eu comunicação. quero deixar bem claro que isso é um pensamento meu. Tem pessoas que pensam diferente. Tem pessoas que pensam Eu não quero sair do rádio. Eu amo o rádio e vou ficar no rádio. Eu até me arrependo de não ter, não sei, Deus é quem sabe de tudo, mas não ter entrado mais. Assim, eu sempre quis, mas não me interessava muito, até pela remuneração, que a gente sabe que não é bom, o piso salarial de um rádio, de um radialista, ou sobretudo o que não é formado, porque existe o radialista e o jornalista, são posições diferentes. O piso ainda é muito baixo, mas aí vem o talento, vem a vontade de fazer, vem a vontade de ver crescer, né? Mas eu estou aí nessa caminhada e pretendo ficar muito tempo aí fazendo raiva a muita gente. Muito bem, muito bem. Né? Então, assim, você o projeto desse aí você não vai revelar, não. Você disse que ia falar sobre... Você disse que veio de João Pessoa, mas... Não, o projeto era um projeto no rádio. No rádio mesmo? No rádio. Eu tenho um projeto de ir para o rádio das 5 da tarde às 7. Um programa no finalzinho da tarde. Fugir dessa concorrência pela manhã e fazer um balanço chamado A Hora do Crush, que é aquela hora que todo mundo tá saindo de casa e tal, e tal, e tal. E esse projeto tá engavetado, logo. Eu ia chamar um companheiro nosso aqui de rádio, ia fazer uma proposta para ele, para que a gente fizesse esse horário juntos. Mas aí surgiu esse primeiro momento, a gente sentou na bancada, tá lá conversando, mas o futuro a Deus pertence, né? A gente já tem uns contatos, as pessoas já nos contactam, já falam com a gente sobre colocar em prática, pode ser na Rádio Cidade, pode ser em outra rádio também, mas eu tenho esse projeto, que é esse horário novo de jornalismo aqui na cidade de Cajazeiras para abranger toda essa região. Muito bem, chegando a hora da gente falar sobre o Trovão Azul do Sertão, né? Eduardo também foi dirigente do Trovão Azul do Sertão, né? Dando sua contribuição, enfrentando aí um momento difícil também. Dá para relatar aí, Eduardo, falar sobre essa sua passagem? Rapaz, isso é uma história de amor e ódio. Ao mesmo tempo. Big Boy era amante do atleta. Big Boy, se fosse vivo, eu não tinha sido presidente do Atlético, não. Porque foi das coisas que ele mais me pediu. A primeira vez que eu tentei ser, eu não faço um negócio desse, não entre não. E eu teimosamente insisti. Olha, o futebol atual, hoje, você não consegue misturar paixão e razão. São coisas diferentes no futebol. O amor, a paixão pelo clube é uma coisa. A razão em administrar ele é outra coisa. Certo? Você, quando está de fora, você acredita que por amor você possa fazer aquilo. Você possa dar o gás, dar o sangue, dar tudo que você quer para poder botar um clube para funcionar. Mas quando você chega lá, você vê que a realidade é outra. Você vê que o dinheiro é quem rege o futebol. Quem dita as regras. Lá, quem tem que fazer é quem tem o dinheiro. Quem tem o dinheiro. Os apoios são muito escassos, pequenos, sobretudo para o Atlético. E na verdade, eu nunca quis ser o presidente do Atlético. Eu tinha consciência que eu não tinha condições de ser o presidente do Atlético, porque o presidente do Atlético ele precisa ter o dinheiro para botar e depois ver se recupera. Que essa ilusão de quem tinha o dinheiro nunca recuperou, quebrou, saiu quebrado. Quem não lembra, foi assim com o Geraldo Lira, foi assim com o Écio Hélio, foi assim, só não com a família Lira, porque eles tinham muitos jogadores deles mesmo e conseguiram fazer 2 bons campeonatos. Um quase era rebaixado, 2017, né, mas 18, 19, ou melhor, 2018. Eles tiveram 3 mandatos, se eu não me engano. 17 foi uma campanha muito boa. 18 quase nós caímos no famoso quadrangular da morte. E em 2019 foi onde a gente saiu na semifinal nos pênaltis aqui para que aí eu já era vice-presidente. Campinense. Eu já era vice-presidente naquela época. O que eu tinha, o sonho que eu queria desenvolver aqui na cidade de Cajazeiras era um trabalho de uma boa base,
uma base que enchesse os olhos da Paraíba, um programa piloto, um plano piloto. Essa era a minha intenção. O meu sonho sempre foi esse, foi construir uma base forte aqui, para que essa base ela desse futuramente ao Atlético condições financeiras de manter o profissional, porque não existe um clube que não se planeja a longo prazo. Não existe hoje os clubes não começam mais pelo profissional. Hoje, sabe quem é a maior potência do futebol paraibano? Você sabe qual é? Não, vai. Mas eu vou lhe dizer, chama-se VF4 e CSP. VF4, que ainda está na segunda divisão, disputou a terceira divisão, subiu para a segunda e vai subir para a primeira no próximo ano. Porque tem base, né? Porque o trabalho de base é muito forte, é muito sério, é muito profissional. Eles não investem firme, forte, na cabeça. Na cabeça, verdade. Sobretudo aqui eles investem forte, porque a base é quem mantém o profissional. Você vê agora aqui o Flamengo perdeu os títulos, nós sentimos a falta de quê? Nós temos a falta de João Gomes, o brocador, pegador, mas um jogador que se oferece por ele 200 milhões de euros, não tem como segurar. É o preço de atacante. É um preço de um atacante. Né? Então, esse dinheiro é que faz o Flamengo ser forte, o Palmeiras ser forte. Esses clubes investiram pesado na base. Pesado. Quem é que revela no futebol brasileiro hoje? Flamengo e Palmeiras. Um fato, outro isolado, acontece um clube aí ter um outro jogador, mas hoje quem é a fábrica é o Flamengo. O Flamengo compra jogadores no mercado barato e vende suas crias a preço de ouro. É o Palmeiras. Então, essa era a minha intenção naquele momento. Eu tinha essa visão. Certo? Eu sempre fui um cara muito visionário. Mas eu não tinha o dinheiro e a cidade não comprava essa ideia. A cidade não comprava essa ideia. Infelizmente, o Atlético, ele dá uma conotação de quem está à sua frente, de que o presidente do Atlético, ele entra ali para ganhar dinheiro. Colocaram isso na cabeça. Quem está à frente do Atlético é para ganhar dinheiro. Mas como é que se ganha dinheiro numa empresa falida, meu irmão? Que deve 5 milhões aí no comércio, ou melhor, como o atual presidente acabou de falar, meu amigo Paulo. Não existe isso, certo? E eu fiquei na base no primeiro ano, não fiz uma boa campanha, mas fiz uma boa casa. Deixei. No ano seguinte, minha intenção era dar sequência a esse trabalho, porque eu entendia que a uma hora ou outra a cidade ia acordar para isso. E o Atlético começaria a viver um clube realmente profissional. Clube profissional. Só que no ano seguinte os líderes deixaram o clube, ficou aquele disse-me-disse, quem quer, quem não quer, quem quer, quem não quer. E numa reunião lá em João Pessoa, me colocaram presidente do Atlético. Eu ia ser vice-presidente. Quem ia ser presidente era um cara que, naquela época, a H9 Soccer, uma empresa pilantra, vagabunda, que eu descobri dentro, uma empresa que só veio para casa dele para roubar, essa é a verdade, ia indicar um presidente. Eu acho que até faliu, já ninguém nem sabe daqui desse povo. Né? Essa empresa indicou o presidente. E naquela oportunidade, o prefeito Zé Aldemir disse, eu não repasso para estranho, só repasso se tiver alguém de casa. Aí, automaticamente, John Way, naquele tempo, representava ali o deliberativo. John Way era o presidente do Conselho Deliberativo. Então, Eduardo, você vai para a presidência e o rapaz, na época, René Jerônimo, vai para a vice-presidência, que era a indicação da H9. Não, tudo bem, mas não se preocupe não. Você vai só ter você fazer essa frente aí e a empresa... Eu digo, eu não tenho condições, você sabe que eu não tenho condições. E aí foi, né? E aí começou os trabalhos, a empresa chegou em Cajazeiras, chegou com um time, como todo mundo viu, sem condições de disputar nem o campeonato aqui de Careca, no CSU. A equipe não tinha a mínima condição, então eu comecei a ver que dentro do Atlético existia uma gangue instalada.
existia um processo para afundar mais ainda do que já estava afundado. E aí começou a minha luta. A minha luta, como é que eu ia fazer? Começou essa luta minha. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Esse clube vai cair, vai sair daqui estragado, arrasado. E aí eu não podia ir para a imprensa para dizer realmente o que estava acontecendo naquele momento. Eu tive que engolir todos os sapos do mundo. Só quem sabe o que passou lá frente sou eu. De ouvir bobagem em rádio, de ouvir bobagem em clube de WhatsApp, certo? E aí eu comecei a procurar alternativas. Tinha um parceiro comigo, eu não vou nem falar o nome dele, porque foi um cara que me decepcionou muito também. Estava comigo. E esse cara trouxe outro parceiro para dentro. E naquela hora eu encontrei a luz ali. Eu digo, graças a Deus, obrigado, vai dar certo. E o cara chegou, pagamos algumas folhas do atleta estava atrasado, trouxemos um novo treinador, e que foi o Alexandre, né, que passou alguns, que foi o que estreou, dispensamos muita gente, o cara pagou passagem dos caras para ir embora, e esse cara veio comigo para dentro, e eu acabei tirando a H9, naquela briga, naquela coisa toda. Só que quando eu me dei conta, que eu falei da decepção, o cara trouxe para dentro do clube uma empresa que manipulava resultado. E aí, quando eu abri os olhos também, então eu fiquei no meio de um fogo cruzado. Entendeu? Eu estava no meio de duas facções do futebol. E isso eu não podia revelar. Eu não tinha como revelar, porque até então era só suspeitas. Não era fatos. Coisas confirmadas. E eu comecei a receber ligações. Isso é inédito também, nunca falei em canto nenhum. Isso é a primeira vez que eu conto a realidade da minha gestão. Eu comecei a receber ligações. De, estou investindo tanto aí, tal e tal. O jogo aí vai ser 200 mil para levar 4, 5 e tal. E aí eu digo, o que é que tá acontecendo? Não, eu fechei com o fulano aí, fechei com o cara que tá aí e tal, porque eu vou preservar nomes, porque para falar tem que ter provas concretas. Eu não sei, eu joguei até mais no mato, mas o fato foi isso. Nós vamos fazer assim, vamos fazer assado, e nós vamos acontecer assim. E isso começou a se gravar. E eu agradeço até hoje a Neguinho do Mondrian. Quem me salvou dessa foi Neguinho. Vocês se lembram do treinador que foi expulso dentro do hotel antes do jogo nacional de Patos, na cidade de Campina Grande? Em Campina. O atleta teve, o Zé Cavalcante foi interditado e o jogo foi para Campina Grande. Tá lembrado? Pronto, tá ali, eu pedi todo o socorro do mundo. Quem botou o time foi Eduardo aqui. E eu inocentemente, todo o tempo inocente. E quando a escalação saiu, o treinador da época, um tal de Edson Neguinho, que a empresa mandou, segurou a escalação do tempo. E até então eu achando que o cara estava sendo perseguido. Eu achava que o treinador estava sendo perseguido, que não estavam deixando o cara trabalhar. Não estavam deixando. Mas aí, quando saiu a escalação, que eu vi jogadores bons fora, não, o goleiro fora, ele botou um time que tinha chegado na semana. Aí, o Neguinho explodiu, eu sou treinador, eu vou aí votar e tal, você tá fora, sai daí que vai botar o time é Eduardo. E foi um tumulto lá, muito grande, que foram momentos terríveis que eu passei. Não desejar ninguém o que eu passei. Não desejar ninguém. Medo daquele com quem eu estava lutando, medo até de morrer, das pessoas que estavam me envolvendo ali. E eu agradeço toda hora a Neguinho, a família dele, que tomou a frente, certo? E os caras começaram a respeitar, que não estava mexendo com bobo, com bobões, com bobalhões, certo? Que o presidente não estava mais só, que não era a casa de mãe Joana. E aí nós fomos pro jogo, já estava vendido para o Atlético levar uns 5 ou 6 para essa empresa que estava, certo? E aí eles tomaram as rédeas, certo? E ficamos
E como eu falei a você, tinha todo aquele medo, porque tinha muita coisa. Eles tinham me dado dinheiro para pagar a folha. Eles tinham me dado dinheiro para poder pagar uma parte da folha. Ônibus, hotel. Eles pagavam hotel, pagaram o hotel do time. Muitas vezes dividiram o hotel com o pessoal da cidade que me ajudaram. E eu ficava com medo, temeroso. E aí, se ela vier buscar, como é que vai ser isso? Então eu tive que, de certa forma, fazer aquele jogo para que o barco fosse a deriva para o final. Mas Deus é tão bom que aí foi aonde Neguinho trouxe Fininho, que assumiu o Atlético naquele momento, né? E dali para frente tomou a frente de muita despesa. E os caras começaram a se sentir isolados, ver que aquilo ali não era o canto. E quem tinha feito um negócio com eles, que andava comigo do meu lado toda hora, e eu não sabia desse tipo de negócio, quem tinha feito um negócio com eles, começou a ficar amedrontado, e os caras cobrando. Então assim, eu tinha que defender o Atlético. Por quê? Porque os caras iam se embora daqui e eu ia ficar com o clube arrasado, rebaixado, cheio de dívidas, como realmente ficou, mas pelo menos não foi rebaixado, contra na primeira divisão. Então foi momentos verdade. Então, aterrorizantes. Dá para dizer que uma época difícil. Você sabe o que é futebol. Jogar uma semifinal, torcedor apaixonado, torcer para que a bola não entrasse, porque nós ficamos a 1 milímetro de França fazer um gol contra o Campinense, nós ganhar o jogo de 1-0 e ir para a final contra o Botafogo. Quando foi Campinense e Atlético em Campina Grande, e a outra foi Botafogo e não me recordo quem foi. E Souza, se eu não me engano. Foi, que a final foi Souza e ia ser a final histórica, Souza e Atlético. Já pensasse? França perdeu um gol. Deus tirou aquela bola. Diga até hoje. França dominou a bola aqui, só ele na pequena área. Mauro Iguatu caiu, ficou o gol todinho assim exposto. Ele chutou assim, a bola saiu e eu olhando, a bola saiu no pé da trave. O terreno tirou. Deus tirou. Foi assim, brigando. Mas também na bola do Campinense não entrou, não. Terminou o jogo 0-0. Nós saímos nos pênaltis. Mauro Iguatu pegou 3 pênaltis. Mas enfim, para encerrar esse assunto. Então, assim, muita gente não sabe. Muita gente conversou muita bobagem. Muita gente desrespeitou a minha família. Meus filhos. Foi momentos terríveis. Meus filhos viam falar de mim nas escolas. O que eu não era. O que eu não tinha feito. As pessoas, na sua maioria, são muito mal. Tem muita maldade. Tem muita gente que tem maldade no coração, cara. Falta sensibilidade. Vê a verdade. Vê a dificuldade. Certo? Acusar você de roubar o quê? Pelo amor de Deus, o quê? Se você perguntar a mim se eu tive uma falha na questão de material, tudo se desfacelou, tudo roubado, porque eu precisava, eu coloquei minhas atenções em salvar o clube. Muitas das coisas ficou mesmo aí por conta de Deus. E Deus viu o meu sofrimento. Disse, não, rebaixar não vai não, porque no outro jogo lá, se o Nacional de Pato tivesse feito o gol contra o Souza, nós tínhamos caído. Quem caiu foi o Nacional de Pato nessa época. Porque o Souza ganhou lá dentro. No último finalzinho. O jogo estava 0-0, o Souza fez 1-0, ganhou, rebaixou o Nacional de Pato. Obra de Deus. Iluminado, obra de Deus. Não foi mérito meu, não. Hoje eu posso dizer, com toda dificuldade, eu posso dizer que joguei as quartas de final do Campeonato Paraibano. Muito bem. Agora sim, dá para dizer o futuro do Atlético agora? Como é que tá e para onde vai? Negro. Você com essa... Negro. Com a minha experiência, negro. Porque o futebol mudou, cara. O futebol mudou. Sabe quando é que você... Nós tivemos agora aqui a última vez que se enfrentou pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil. O Souza enfrentou quem na Copa do Brasil? Você tá lembrado? Não lembro, não. Fortaleza. Sabe quanto foi o placar do jogo? Foi uma goleada, né? 5-1. Foi 5-0. E é porque os caras fizeram foi no freio. Seguraram um pouquinho, né? Mas sabe o que é? O futebol hoje não tá nas 4 linhas mais não, Ninha. Eu vi esse mesmo Souza, jogar de igual para igual com o Flamengo de Romário.
Eu lembro. No João Pessoa. Vi esse mesmo Souza jogar. Foi histórico. Verdade. Vi de pau a pau. Mas hoje não acontece isso mais não. Hoje é sonho, porque o futebol não está mais nas 4 linhas. O futebol hoje, nutricionista, um clube grande, tem 8. Tem um para a parte física, tem um para a parte de comida, tem um para saber como é que está a sua musculatura, o quanto você pode render, quanto você pode correr. E não é exagero, não. É bom que se diga, né? Não, eu estou falando de um clube grande. Verdade. E hoje o Fortaleza está nesse patamar. O Fortaleza aqui, vizinho. Hoje nós temos fisioterapeuta, 4 a 5 fisioterapeutas em cada clube grande. São 2 médicos gerais. Você tem uma academia, você tem uma rede de suplementação hoje, que o atleta, ele recebe o suplemento de acordo com a capacidade física e técnica do cara. Então, o futebol hoje, Vinícius Júnior, jogando no Real Madrid hoje, é mais jogador 10 mil vezes a mais do que quando jogava no Flamengo. Aí você me pergunta o que é? Mudou o treinamento? Mudou? Não. É o formato, é fora das 4 linhas. Fora das 4 linhas. Fora das 4 linhas. Psicólogos. É o psicólogo, é a alimentação balanceada. Não tem negócio que eu vou chegar e comer um prato de macarrão e arrotar e dormir, não. Ele tem que comer de acordo com o que o nutricionista diz e faz. Você está entendendo? Então o futebol mudou. Isso é uma das mudanças. A segunda mudança está na parte administrativa. Como eu falei, ninguém começa mais pela cabeça. O Atlético era acostumado a montar time aqui do Ceará, com 2 meses e ganhar todo mundo ser campeão. O Atlético já começou aqui, ia aqui em Fortaleza, Mauriti, não sei o que, nas glórias do Atlético, que eu acompanho, porque eu sou torcedor do Atlético, eu amo o Atlético, mas hoje é um clube inadministrável. Por quê? Como é que hoje em dia um clube ele tem que ter uma empresa? Para ele receber R$1 de qualquer patrocinador que seja, ele precisa ter nota, ele precisa emitir nota. Nenhuma empresa séria vai dar um patrocinador a um clube se o clube não tiver uma nota para emitir. E o Atlético não tem certidões, não consegue tirar as certidões, porque o Atlético é bloqueado em tudo, porque deve a Receita Federal, deve ao INSS, deve ao município. Então, assim, cara, tudo, meu irmão, tudo passa por uma reformulação. O Barcelona se reformulou, depois virou a potência no mundo, mas teve uma hora que ele disse, aqui não dá mais não, tem que se refazer, tem que se reinventar. Então, às vezes tem que deixar essa questão de quanto pior, melhor. Tem isso também. Vamos fazer o museu. Quem lembra aqui do Santos? Santos daqui? Sim, você lembra não? Não lembro. Tem meu irmão, isso é velho, né? Eu não era nem nascido, porque eu estudo futebol, eu gosto de futebol. O Santos acabou. O Duque de Caxias era para ser o clube da primeira divisão do de Cajazeiras. Era o Duque de Caxias. Tem 50 anos, é mais velho do que o Atlético. Mais velho que o Atlético. Então o Duque, eu conheci o Duque jogando o sertanejão. O Duque de Caxias. Certo? O Atlético surgiu bem depois, é o mais jovem, o mais caçula. O Atlético surgiu no tempo que tinha Nacional, disputou como Nacional de Cabedelo, subiu depois, foi para a primeira divisão, ganhou a integração, subiu e vem a sua história até hoje. São 70 e tantos anos de história, né? É verdade. Assim, mais de na 70. parte amador, né? Da parte amador para chegar até hoje. Mas, meu caro amigo, é hora de se refazer, de se reinventar. Porque senão a gente não vai ter um clube mais nunca. Eu ia lhe perguntar. Você sabe, como é que você vai jogar 24 horas com um oficial de justiça na sua porta? Verdade. Me explique. Não tem como. É um recomeço. Não verdade. tem. Então, assim, é hora de fazer o que senão o Cajazeiras Cruzeiro fez, futebol, né? vai ficar sem futebol. Se insistir nessa política retrógrada, antiga, vai fechar as portas. Aí ele disse, não, mas em Souza é assim. Até quando o Aldione for vivo. A vida útil do Souza é até quando o Aldione for vivo. Por quê? Porque o Souza não é de Souza. O Souza é de Aldione. Ele é dono. Ele é quem paga. Ele é quem sai onde sapata rocha. E ai de quem for lá e dizer, como foi isso aqui, Aldione?
Porque ele é quem compra as dores. É verdade. Por isso que ele controla. Porque o CNPJ do Souza, o CNPJ, está agregado ao CPF de Aldion Abrantes. E Aldion não precisa, é um cara do bem. Pode dizer, é aquele agitador, mas é um cara do bem. Com certeza. É um grande gestor. Tem história, tem história. É verdade, é um grande gestor. Entendeu? A nossa oscilação, o presidente, um mês é um, o ano é outro, não é um, e acaba não sendo nada. Eu pensei que o Lira agora ia ser nosso pai por muito tempo. Que era para ter ficado. Mas sabe por que foi? Porque aqui é difícil. A imprensa, a torcida também tem sua parcela de culpa. Tem sua parcela de culpa. Cospe muitas vezes no prato que comeu. Lira, a família deixou, porque mesmo fazendo um trabalho decente, pagando todo mundo, ainda tinha quem criticasse. É lógico que dentro das quatro linhas, o torcedor quer ganhar, todo mundo quer ganhar. Mas tem que saber diferenciar a crítica, do time que é ruim para a gestão que o cara está fazendo. Entendeu? Para a gestão que se faz. O Flamengo perdeu agora 2 títulos. Isso. Mas não tem nada a ver com a gestão. A gestão do Flamengo é exemplar. Agora vamos para as 4 linhas, vamos ligar para o rádio. Essa porra não presta, esse time não vale nada. Né? Aí hoje nós temos saudade da gestão da família Lira. E até agora não chegou outro, nem vai chegar. Paulo é um cara decente, paga. Pagador. Torcedor. Mas, torcedor, ama Atlético, né? Torcedor. Mas, porém, precisa ter a postura de presidente, que é diferente da torcedor. Jogador não gosta de alisamento, não. Se alisar, como nós estamos na internet dele, quer comer seu fiofó. Você tem que botar ele na regra, no canto dele. Ele tem que jogar e receber o dinheiro dele. Então, Paulo tem que sair dessa seara de torcedor, se impor como presidente, entendeu? E hoje no futebol tem um problema sério. É você ter a sorte de trabalhar com homem. Porque falta hoje, são poucos. Na bola profissional, tem muito pilantragem, muito pilantra, muito bandido. Pronto. E às vezes eles vêm morrer na necessidade. Eles trazem uma facilidade que quando você vai dar de conta, aquela facilidade vai sair muito caro no futuro. Verdade. O próprio Tico também foi vítima disso. Lógico, né? lógico. Certeza, sobretudo quando ele sabe que o presidente é verdinho, começando agora, eles caem que nem urubu em carniça. Né? Então, assim, o Atlético hoje, a saída dele é fazer o que fez Cruzeiro, o que fez Botafogo, o que fez Vasco. Não tendo saída. Esse negócio de outra coisa. Todo mundo já deu a sua contribuição. Eu dei a minha, Narcisão deu a dele, Laçadinho deu a dele. Deixa os caras trabalhar, o tempo agora é outro. O negócio é você está trabalhando e tem 2 ali, 3 torcendo para dar errado. O Atlético também tem isso, cara. Tem isso também, infelizmente, né? Depende do que o Atlético tem uma oposição dentro do clube que fica torcendo na bola não entrar. Tem uma banda. Eu não acredito muito nisso não, porque graças a Deus é na minha vida todo tempo, mas tem cara que faz macumba para que as coisas no Atlético dê errado. Cara que diz ser amante, que gosta da bola. Já pensasse num negócio desse, meu irmão? Então, assim, são muitas coisas que levam esse clube para baixo. E a bola, eu aprendi uma coisa nessa minha vivência, a bola pune, meu irmão. A bola pune. Quando a coisa aqui está injusta, a bola não entra, não. Muito bem. Você pode ter a seleção que tiver, a bola não entra. E é isso que vai acontecer. Então, se o atleta não começar a pensar como empresa, deixar a Paulo trabalhar, deixar a Paulo construir um novo CNPJ, uma nova história. Estamos na segunda divisão? Estamos. Então pronto, fez essa porra, acabou-se. Cria um CNPJ novo, começa a investir numa base, beleza, vamos disputar a terceira, vamos disputar a segunda. Se é que vai ter a terceira de novo, que eu acho que não vai ter mais. Né? Vamos disputar a segunda, na segunda divisão, então vamos organizar a casa. É o novo. O Atlético está aqui, a mesma sede, a mesma história. Esse aqui é o nosso Atlético. Está aqui a nossa história. Esse aqui é o novo, começando a nova história. Pronto. No mesmo lugar, na mesma história, não muda não. A numeração não vai mudar a paixão não, gente. A numeração do CNPJ não muda a paixão não. Que conversa, que idiotice é essa de dizer que é outra história, que vai massacrar? Não, é a mesma sede, é o mesmo canto, é a mesma coisa. Você sabe quando o CNPJ tem um time desse profissional?
Verdade. Quantos? Você pensa que é só um time que nem Flamengo, como CPJ, tem 1% de PJ? Só é conservar o museu, né, Eduardo? Conservar a história. Conservar a história, pronto. Vem aqui o Porque nosso dizem atleta. a questão de perder o título, né? Porque perde a estrela na camiseta. Como é? Perdeu o título. Pode colocar lá a mesma estrela. Aqui significa caiazeira. Pronto. Não tem, faz parte do brasão. Muito bem. Essa questão, ninguém vai impedir que você coloque aquela estrela por lá. Pode colocar até mais de uma, né? Sem contar que pode ter mais de uma. Tem, lógico, tem símbolo de time que é a própria estrela mesmo. Muito bem. Não existe isso não, isso é um factoide, meu irmão. Isso é só a gente fica aprisionado aí. A estrela pode ser colocada dentro. Nossa história, 70 anos de história com uma estrelazinha, feita uma estrela. Quem ganhou o título foi Atlético de onde? Me diga qual é a diferença do Atlético Casense de Esportes e do Esporte Clube Atlético disputar a segunda divisão agora? Se a cor é a mesma, se o amor é o mesmo. É aquele número? Somente. Se você mudar seu CNPJ hoje e colocar um novo clube aqui com a mesma história, que não muda a história, muda só um númerozinho, não vai caber uma estrela, não vai ter mais de 10, aí não vai ter que mudar a estrela. Então pronto, Eduardo. Então assim, você tem que ser pragmático. Como uma pessoa que foi dirigente, você está na hora de levantar essa bandeira aí. Deus me defenda, meu irmão. Não, diga assim. Deus me livre. Nos meios de comunicação. Eu quero assistir o jogo do Atlético, ele sendo velho ou novo, mas eu não vou mais porque eu fui muito judiado. Eu fui muito mal interpretado. Como eu falei a você, até minha família foi atacada. Eu me envergonhei diante dos meus filhos. Eu fui chamado de ladrão. Cara que viveu nessa cidade, que ama essa cidade, que ama esse clube. Sem ninguém saber o que eu estava passando lá dentro mesmo. Entendeu? Eu falo assim porque quer queira ou quer não, independente de qualquer coisa, a paixão, amor não se arranca, falar do amor não se mata. Mas essa terra que ela precisa entender que tudo caminha para frente. Tudo caminha para frente. Certo? Essa história nossa, vai ficar. Não tem quem apague mais. Me diga se. Quem o novo CNTJ vai apagar? O Hilton Moreno? De jeito nenhum. E é que faz tempo. Vai né? apagar o Hilton Moreno? Vai apagar Gato Preto? Vai não. Vai? Agora sim, é preciso. Eu sei que não é só também chegar e mudar, não. Hoje, um clube novo. Se o Atlético hoje deve 5 milhões, que disseram, foi? Em torno disso. 5 milhões. Um clube novo hoje gasta 500 mil. Então é melhor gastar 500 mil para ser campeão todo ano do que gastar 500 milhões. Verdade. 5 milhões. 5 milhões. É verdade? 5 milhões só em dívida, né? Hã? Não. Só em dívida. Lógico. Só em dívida. Porque Lógico, ainda tem todo... não adianta correr errado. E hoje eu tenho um clube aqui na Paraíba. Tem um clube na Paraíba aí, oferecendo uma venda por 200 mil reais. Então, se você pegar um clube desse e transformar no novo Atlético, clube enxuto, sem débito, sem dívida, sem nada, aí você começa a trabalhar ali a base, como eu falei a você, investe ali pesado. Você daqui a um ano e meio, 2 anos, eu sei também que o torcedor é imediatista. Que é agora, que é nesse momento. Mas você vai ter daqui a um ano um time campeão, cara. Um time campeão. É como o VF4, como eu acabei de falar. É como o CSP. Ainda hoje eu estava vendo a entrevista essa semana de Mandacaru, no Curitiba, que fez um gol, ofereceu para ele, chorou e tudo. Que o CSP ganhou ali rios de dinheiro. E o Mandacaru já está emprestando o Curitiba. Ele foi vendido mesmo para um time lá acho que foi do Rio de Janeiro, era um time da Arábia, não sei de onde é. Então o caminho é esse, não tem outro caminho. Muito bem, então ainda destacando assim, você ainda consegue falar com amor do Atlético. Matheus, e aí? Dá para falar sobre minha intenção aqui, quando eu pensei no seu nome, eu disse assim, estamos nos aproximando do Carnaval agora, um bom nome para falar sobre o Carnaval, né? O Carnaval, mas quer dizer... o tempo ficou... É 1 hora mais ou menos, né? Mas a gente volta outra hora, outro dia. Ficou curto para a gente falar sobre isso, né? Mas assim, você está com... Só para poder você falar um pouco sobre essa questão do frevo, você não está com... Isso, aí a gente, além da nossa militância no rádio, eu também estou agora com... vou voltar para música. Quem não conhece o Forró Tora Chinela, Tora Chinela. Do Batera, e a gente vai voltar com esse projeto. E no Carnaval agora...
eu sempre fui amante da boa música. Eu sou amante da boa música, do bom frevo, das tradições, da nossa Cajazeiras, sobretudo de Cajazeiras, que é uma cidade da cultura, que não deixa apagar o frevo, que não deixa apagar o bom forró. E eu estou nesse projeto, né? Retornei a esse projeto. Agora no carnaval fizemos uma junção de duas famílias tradicionais da música, que é a família do Big Boy e a família dos Amaro, né? Então eu, Neide Amaro, Vavá Amaro, estamos juntos Com o frevo. no frevo. Pra Vocês gente estão na fazer programação do carnaval? isso. Nós estamos na Praça do Frevo no próximo sábado, né? E também no Cafuçu, né? E Neide Amaro, que tem a banda também junto com a gente, vai estar nos Imprensados. E a gente vai estar acabando de ficar todo mundo ali junto e misturado nessa caminhada. Então, assim, convidar a galera para cair no frevo aí, para cair na folia e pedir a Deus que todo mundo vá brincar, mas consciente, sabe? Que a vida é boa para viver, vida é boa para você ter a experiência de levar seu filho ali, brincar um bom frevo, um bom carnaval, respeitando um ao outro, né? Na questão dos limites, ter limite com tudo, ter limite com o que for fazer, que a vida vai dando certo. E aí eu convido a todos para cair no frevo com a gente nesses dias aí, porque carnaval faz um grande carnaval. Tem a Praça do Frevo, a Praça do Rock, tem o Correio da Folia, tem os blocos de arrasto, né? Tem os balneários arrodeados, todos têm festa. Então, assim, é uma programação gigantesca. Vamos manter a tradição do carnaval, a tradição aqui em Cajazeiras, que sempre foi forte, né? Com certeza, Ninha. Eduardo, então o tempo já estourou ali, né? O nosso produtor, então... Eu sou com água de chucai. Acabou quando falar com água de chucai, né? E quando os temas são bons, a gente vai longe, né? Então, Ninha, agradeço a você mais uma vez pelo convite e parabenizo, né? E digo a você que se mantenha sempre nessa pancada, nessa força, para que esse canal seja um canal aberto na imprensa, onde a pessoa vem aqui, fala, né? E agradeço demais o seu convite. Estou sempre à disposição que você precisar para a gente fazer um debate, estar sempre junto nesse bate-bola aí, beleza? Show de bola, né? Então, muito obrigado, né? Bom carnaval para você, bom carnaval para você também que está nos assistindo, né? Até o nosso próximo podcast aqui nessa bancada. Forte abraço, se inscreve aí, viu? Não custa nada, não vai levar nada de você. Se inscreve no canal e curte também. Muito obrigado, forte abraço.